bem, estamos de volta e agora com o quadro Você Sabia, né? Como a gente anunciou aí durante toda a semana, inclusive hoje, você viu aí a nossa chamada, o Você Sabia de hoje, temos aí um convidado mais que especial, né? Doutor Maurício, boa noite para você, boa noite aí para o subtenente Silvio Ferreira, e eu já vou lançar a minha primeira pergunta, né? Doutor, por que o cinto de segurança é obrigatório? E ele realmente salva a vida? E se eu não usar, o que acontece? Boa noite, Isaías. Boa noite, pessoal que acompanha aí o trabalho da CRC TV. É um prazer estar com vocês aqui novamente. E como vocês podem perceber, hoje eu tenho companhia aqui comigo. Convidei o meu amigo subtenente Silvio Ferreira. Boa noite, pessoal. Para bater um papo com a gente hoje. Como o Isaías adiantou aí, hoje nós vamos tratar sobre trânsito. A razão é essa de eu ter pedido ao meu amigo Silvio aqui me acompanhar. Ele é especializado em trânsito, ele é pós-graduado em trânsito, ele trabalhou por mais de 20 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo no trânsito, então ninguém melhor do que ele para passar um pouquinho de experiência e conhecimento para a gente aí que tem tanta dúvida com relação a assuntos de trânsito, segurança, uso de cinto, multas. Então eu tomei a liberdade hoje de fazer o convite e fui agraciado pela aceitação do Silvio, está aqui comigo. Obrigado, Silvio, por ter aceitado o convite. Vamos bater um papo hoje aqui muito bacana, se Deus quiser. Bom, como o Isaías falou aí inicialmente, a gente vai ter que falar um pouco sobre o cinto de segurança, né? Sobre a sua obrigatoriedade, se ele realmente é efetivo, se ele salva vidas. E se eu resolver não usar, o que me acontece? Tá? Curiosamente, a história do cinto de segurança ela nem está ligada diretamente aos carros que nós conhecemos hoje, né, Silvio? Sim. O cinto ele já foi criado lá em 1880 e pouco. Já é bem antigo. Já a sua utilização era feita nas carruagens, né? O pessoal criou o cinto nas carruagens porque trepidava muito nas estradas e eles precisavam de uma forma de manter os passageiros dentro da carruagem e acabaram dessa forma criando o cinto. E isso foi evoluindo até que já em 1911 o pessoal acabou adaptando a ideia do cinto de segurança para colocá-lo em um avião. Foi aí uma segunda experiência já com o cinto de segurança, né? Ele foi adaptado, a utilização dele foi adaptada para o uso num avião, tá? Para proteger os passageiros daquele avião das rajadas de vento que acabavam por derrubar alguns passageiros. Nos veículos, propriamente dito, como a gente vê hoje a utilização mais em massa do cinto de segurança, só fomos passar a usar ali por volta finais da década de 40, ali, 1948, 9, quando ele foi adaptado e criado para a utilização nos veículos. Que foi ali, no final dessa década, houve um crescimento muito grande na venda de veículos e, consequentemente, um aumento no número de acidentes, o que levou aos médicos daquela época começarem a fazer uma pressão nas montadoras para que criassem ou arrumasse algum jeito de colocar um dispositivo de segurança, um sistema de segurança nos veículos. Então ali no início da década de 50 eles conseguiram adaptar o cinto de segurança nos veículos, o que já trouxe uma alteração bacana aí. E já no final da década de 50 ali, 1959, beirando para a transição para 1960, foi criado ainda, evoluiu um pouco mais o cinto de segurança e foi criado pelo engenheiro da Volvo na época, né, Silvio? O engenheiro da Volvo na época criou o cinto de 3 pontos, que é esse que nós utilizamos até hoje, que tem três pontos de encaixe, passa pelo peitoral, pelo abdômen e nos gera aí uma segurança. Estima-se aí que a segurança, ele no mínimo 45% de redução na chance de óbito num acidente, conforme as estatísticas, tá?
Quando da criação, eu achei muito interessante, Silvio, que o criador do cinto de 3 pontos, ele patenteou, mas ofereceu gratuitamente ao mercado para que todos pudessem fazer uso desse material de segurança tão importante para a nossa população. Tá? Tendo em vista que a nossa legislação de trânsito busca, entre outros aspectos, garantir a segurança no trânsito e a segurança dos usuários, que seriam motoristas, passageiros, pedestres, todos aqueles que fazem uso do trânsito em si, o maior foco do Código de Trânsito nosso é a busca da segurança no trânsito. A utilização do cinto de segurança hoje ela é obrigatória. E nesse aspecto, doutor, igual o senhor falou, sobre a segurança do trânsito, funciona da seguinte forma: os veículos maiores, eles são responsáveis pelos veículos menores e todos são responsáveis pelo pedestre. Então, olha só, quando nós somos pedestres, nós queremos todo tipo de respeito. Porém, quando estamos no volante, nós achamos que somos donos do mundo, a gente não respeita o pedestre, né? Então, é um contexto, um proporcionando segurança para o outro, né, doutor? Perfeito, isso é muito bacana, hein, Silvio? Pô, eu vou aproveitar a deixa aqui, você já deu aquela complementada muito bacana, eu não tinha o conhecimento o maior é responsável pelo menor. E todos são responsáveis pelo pedestre. Então, Silvio, vamos aproveitar que a gente está aí. Fala um pouquinho pra gente, bom, para começar, fala um pouquinho onde a gente pode confirmar essa obrigatoriedade do cinto de segurança. Olha só que interessante. Bom, boa noite, pessoal. Antes nós tínhamos o quê? O Código Brasileiro de Trânsito, até 1997. E após essa data, com o advento da Lei 9.503/98, instituiu-se o quê? O Código de Trânsito Brasileiro. Então, houve várias alterações. Inclusive, na lei anterior, existia o quê? A advertência. Nós podemos advertir o condutor. Hoje nós já não temos mais essa possibilidade. Hoje, qualquer tipo de infração já é passível do quê? De notificação. Interessante, doutor. A Polícia Militar ou qualquer outro órgão autuador, ele não multa, ele simplesmente notifica. Quem transforma isso em autuação é um outro órgão, que é o Detran, DR ou outro segmento, mas o agente fiscalizador, ele não multa, simplesmente o que ele notifica o condutor, né? E só partindo mais um pouquinho desse princípio, que falando mais especificamente sobre o cinto de segurança, na própria Lei 9.503/97, no artigo 65, ele menciona sobre a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança em todo o território nacional. Aí vem aquela pergunta das pessoas, né? O cinto é obrigatório somente na cidade? Não. O cinto de segurança, ele é obrigatório em todas as rodovias do nosso país, certo? E ainda nesse segmento, com o artigo 65, vem o quê? Vem a penalidade que está descrita no artigo 167 da mesma lei, que fala deixar o condutor ou passageiro de utilizar o cinto de segurança. Então, olha só que interessante, deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança. Então, todos são responsáveis pela utilização. Porém, a penalidade da falta do uso vai para quem? Vai para o condutor. Muito bem, entendido aí. Subtenente Silvio, seja bem-vindo aí, muito obrigado aí por abrilhantar aí o nosso programa, o nosso quadro aí, Você Sabia? Eu vou aproveitar e já fazer essa pergunta para você aí. Onde podemos confirmar, a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança? Na verdade, todos os ocupantes do veículo, eles têm por obrigação de usar o cinto de segurança. Isso porque está especificado em lei, no próprio artigo 167 da Lei 9.503. Exceto para os veículos no qual o CONTRAN, ele já de forma específica,
ele fala que existem alguns veículos que não têm essa obrigatoriedade, que são os veículos de coletivo, né? E os veículos que são autorizados a ser transportados em pé, inclusive também os veículos de material bélico, os veículos bélicos, esses também não têm a obrigação de usar o cinto de segurança. Bélicos seriam armamento? Isso, os veículos tanques de guerra, isso, os veículos bélicos, exatamente, né? Mas a obrigatoriedade é para todos, né? Com exceção desses que eu já falei. E a responsabilidade é do condutor, mesmo o passageiro não estando utilizando o cinto de segurança, a responsabilidade é do condutor. Ele é responsável por todos os integrantes do veículo, né? E com o advento aí do Manual Brasileiro de Trânsito, que eu penso que é muito interessante, estando tanto o passageiro como os condutores sem cinto de segurança, elabora-se apenas uma auto-infração, que é para o condutor. Isso num ato de fiscalização. Outro detalhe interessante, doutor, que os veículos fabricados antes de 1984, os cintos são abdominais. Então, só cinto de 2 pontos? Isso! Então, porque no próprio artigo 280, falando aqui sobre lei, né, pessoal? Eu sei que vocês ficam um pouco perdidos aí, mas a gente explica, né? O artigo 280, no seu parágrafo 3º, ele fala sobre as infrações à revelia. O que são as infrações à revelia? É aquela que o infrator ele não é obrigado a ser parado para a fiscalização. O agente fiscalizador ele pode autuar simplesmente com os caracteres de placa, a cor do veículo, enfim. Porém, com exceção dos veículos que foram fabricados antes de 1994, como são os veículos que têm o cinto abdominal, nós temos por obrigação de parar para fiscalizar. Porque a revelia, nós não temos como visualizar se está com cinto ou sem cinto. Então tem essa necessidade da abordagem. Perfeito, perfeitamente. E você falou que mesmo que todos os ocupantes de um veículo estejam sem o cinto de segurança, é lavrado apenas um auto. Apenas um auto de infração. O que acontece, por exemplo, quando o motorista está utilizando o cinto, mas o passageiro ali ele se recusa a usar, ele não está usando? Quais são as implicações? Exatamente. Existe o desdobramento do artigo 167. O que é o desdobramento? É uma infração ligada ao condutor e uma infração ligada ao passageiro. Porém, somente o passageiro vai sofrer essa autuação com o advento do Manual Brasileiro de Trânsito. Então, somente o condutor vai sofrer a imposição, né, a penalidade, mesmo que seja o passageiro utilizando. Então, o motorista pode estar usando o cinto, se o passageiro não estiver, o motorista é multado da mesma forma. Exato. Multado não, né? Será que é notificado, né? Como eu disse, o órgão autuador, né, genericamente falando, a gente não multa, a gente simplesmente o quê? Notifica o condutor de que ele foi notificado. Então ele vai ter esse prazo, né, a contar da chegada da notificação, para ter todas aquelas fases de recurso, que é a primeira instância, a JARE, depois o Conselho Estadual de Trânsito. Então ele tem essas 3 fases para se defender. Essa notificação ela pode vir a ser uma multa, então? Sim. E o passageiro não sofre nenhuma consequência? Não, somente só uma advertência. Condutor. Interessante. Por quê? A partir do momento que as pessoas estão no seu veículo, quem que é o responsável? O motorista. O condutor. Ele é o responsável por todos os passageiros. Então é por isso que ele que sofre todas essas... Vou aproveitar o momento, aproveitar o seu conhecimento. Tira uma dúvida minha, cara. Ônibus de viagem. Eu pego reunidas aí e vou para Campo Grande lá visitar meus pais. Todos os ônibus eles possuem cintos. Sim. Qual que é a situação dos passageiros de ônibus?
de viagem, ônibus escolar, tem diferença, não Sim, tem? sim, os Quem é veículos, responsável por isso? Como que é a situação? os veículos fabricados a partir de 1999, né, os ônibus, inclusive os intermunicipal, eles têm por obrigatoriedade utilizar o cinto de segurança. É obrigado. Né? Não é... Ah, eu vou usar ou não. Não, você tem que usar. É uma obrigação. Né? Certo. Justamente por conta do advento da Lei 9.503/97, né, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Nós temos a obrigação de utilizar. E se eu não utilizar? Não é facultativo. Não usei. Tudo bem, mas é que a gente vê nas viagens, a gente faz assim, sim. o uso de cinto dentro de ônibus é quase zero. É muito raro você ver uma pessoa usando cinto dentro de um ônibus. Mas em razão... Qual é a implicação de não Então, usar? mas em razão... Quem sofre a penalidade por isso? Então, na verdade, o que acontece? A falta do segurança, ela vem junto com uma série de consequências. Inclusive um acidente de trânsito, por exemplo, na qual já atendi muito, que as pessoas foram lançadas para fora do veículo. Né? Eu atendi vários acidentes dessa forma, inclusive com vítima fatal. E a que estava preso ao cinto de segurança, simplesmente intacto, com ferimentos leves. Então, nós temos o péssimo hábito de fazer as coisas somente por quê? Por imposição. Não, nós temos que fazer isso pela nossa própria segurança e a segurança de terceiros. Seria um caso de conscientização. Exatamente. Porque, na verdade, não tem essa necessidade de uma fiscalização se nós tivermos a consciência de que é para a nossa própria segurança. Com certeza, eu concordo. Né? Muito obrigado, senhor. Tá aí, né? Eu vou interromper o papo de vocês mais uma vez aí para fazer mais duas perguntinhas aqui para a gente encerrar, tá legal? Vou fazer para o subtenente Silvio Ferreira. Apenas o motorista é obrigatório usar o cinto? O que acontece se os demais ocupantes não tiverem, né, o cinto de segurança aí, como você já bem explanou? Mas, para a gente finalizar, para você que trabalhou tantos anos aí com o trânsito, qual a importância do uso de segurança? Você acha que a falta de conscientização, o que precisamos ter, né, para termos aí, para propiciar aí aos transeuntes, né, um trânsito até mais seguro? Então, o que acontece? As pessoas, né, por vezes, quando eu estava na ativa ainda, quando eu trabalhava na fiscalização, as pessoas falavam assim: nossa, mas não é o papel da polícia orientar? Eu dizia para as pessoas: a orientação ela vem na autoescola, né? Lá nós temos a orientação. Na autoescola é onde você é formado, você tem a orientação. E eu costumava dizer também, né, que antes da Lei 9.503, nós tínhamos o dom do perdão. Aí, depois que veio a Lei 9.503, nós só temos o quê? O dom do castigo. Nós não temos mais essa possibilidade da orientação, igual o pessoal tanto pede. Mas a polícia tem que orientar. Mas ela já tem a formação na autoescola. Ela sabe das consequências, né, dos seus atos, que a falta do uso do cinto vai gerar uma notificação futura. Então, sempre nas minhas palestras eu costumo mencionar que, na verdade, nem deveria ter uma fiscalização se nós tivéssemos a prudência de andarmos corretamente, né? Aí o pessoal fala: mas a polícia está prendendo o bandido. Ao invés de você estar prendendo o bandido, você está aqui me fiscalizando. Pois é, que também é o papel da polícia. Não deveria, porque se nós tivéssemos a consciência de andarmos corretamente, nós não poderíamos estar ali te fiscalizando. Mas infelizmente não é dessa forma. E nesses mais de 20 anos que eu trabalhei na área de trânsito, já vi muitos acidentes. Inclusive o pessoal fala assim: mas eu agrego ao buraco na rua a consequência desse acidente. Eu já penso ao contrário. Eu penso que todos os acidentes têm 100% do fator humano. Por quê? O buraco na rua, alguém deixou de tampar, correto? Estourou o pneu do meu veículo, o condutor deixou de dar manutenção. Então a responsabilidade é o fator humano. Nós não podemos colocar como causa ou fazer com que terceiros paguem pelos nossos erros.
Então, o fator humano é a principal consequência dos acidentes de trânsito e é a principal consequência da mais de 80 mil mortes do nosso país. Isso é uma grande verdade, né, senhor? A gente vê por aí que falta muita consciência, né? E é interessante esse lance da fiscalização. Realmente, hoje em dia, tecnicamente, quem está na rua dirigindo com uma habilitação é porque passou por um curso. Sim, inclusive tem a permissão para dirigir. Tem a permissão para dirigir, que é no prazo de 1 ano, né? Aí depois ele pega a famosa Carteira Nacional de Habilitação. Porque antes você tem a PPD. O que é a PPD? É a permissão para dirigir. E depois desse trâmite de 1 ano, você não sofrendo nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, e nem sendo reincidente em infração de natureza média, você consegue a CNH. Então nós temos a PPD, que é a permissão para dirigir, e posteriori a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Como as pessoas falam, a carteira definitiva, né? Então existe esse processo de adaptação. Então nós não podemos transmitir a responsabilidade que eu não tinha conhecimento, porque você aprendeu na escola. E você teve aí um período de 1 ano de adaptação, né? Então, a maioria dos acidentes, como eu disse, nós temos um fator humano como causa. O que nós não podemos é transmitir a responsabilidade para alguém, né? Perfeitamente. Silvio, obrigado, meu amigo. Sempre à disposição, doutor. Precisando de alguma coisa. Ter aceito o convite, fazer parte desse bate-papo aqui. Zesaías, é sempre um prazer estar aqui com você, participando aí dessa programação da CGC TV. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de toda a equipe aí do CGC. A gente acompanha desde a formação dessa TV, eu tenho acompanhado aí o esforço de todos vocês. Torço diariamente para que dê tudo certo para vocês. E obrigado pela oportunidade e por ter permitido que eu trouxesse meu camarada aqui para fazer alguns esclarecimentos com relação ao trânsito. A pessoa com a tarimba dele, com a gariba que ele tem aí do trânsito, pode ser de muita utilidade aí para quem está nos assistindo. Silvio, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite. Só um detalhe importante, né, é que nós estamos sempre aprendendo, né? Voltando a falar sobre o trânsito ainda, nós temos um Código de Trânsito que hoje nós temos 982 resoluções. Para o quê? Para suprir a falha daquilo que já foi feito. Então, olha só, o trânsito é uma mudança constante. E por que nós também não mudamos, né, constantemente a respeito disso, tá bom? Pessoal, uma boa noite, muito obrigado, conte sempre com a gente, tá? E nos colocamos sempre à disposição. Obrigado, Maurício, pela oportunidade. Obrigado, Zé. Um beijo no seu coração. Até logo. Tchau, tchau. Tá aí, doutor Maurício e subtenente Silvio Ferreira. É um prazer tê-los aqui. Pessoal, é o seguinte, ó. Se você ficou com alguma dúvida a respeito de qualquer uma dessas situações aí, entre em contato com o doutor Maurício Abdala pelo telefone 4106-0156 ou também através do 98107-1977, ou também você pode ir até ali o escritório, ele fica na Duque de Caxias, 760, sala 2, ali no Superposto Avenida, aqui na cidade de Guaiçaba. Também pode mandar um e-mail para adv.abdala@yahoo.com.br e a gente volta na próxima semana com mais um Você Sabia?